O que importa é poder confiar. Reumatocenter, centro de referência em reumatologia e terapia infusional. Muito bem, nós estamos recebendo aqui, um prazer enorme sempre recebê-lo aqui, médico reumatologista lá da Reumatocenter, Dr. Antônio Scafuto. E nós vamos falar hoje sobre gota. Não é gota que você está pensando não, tá? É a doença. Uma doença inflamatória que ocorre em decorrência do nível aumentado de ácido úrico no sangue. Doutor Scafuto, seja muito bem-vindo mais uma vez, um prazer sempre receber você aqui. Bom dia aos ouvintes, é sempre um prazer estar aqui, sempre debatendo algum assunto pertinente e importante para a opinião pública, para o leigo, entender um pouco mais de cada situação. Exata, né? E principalmente gota. Eu sei que tem amigo que tem e que é horrível, mas eu gostaria que o senhor explicasse para quem não sabe ainda o que é gota. O que é a gota exatamente, doutor? Bem, a gota é um quadro em que o paciente apresenta uma alteração do metabolismo de proteínas, aumento do ácido úrico na corrente sanguínea, e ela pode se manifestar de algumas formas, né? Cálculo renal de ácido úrico. Sei. Pode apresentar sob a forma de gota, de tufos, que são caroços que ficam no cotovelo, na mão. E sob a forma também? Sim, na mão. Eu achei que fosse só nas pernas. Não, dá no pé, dá no tornozelo, cotovelo, alguns caroços esteticamente fica muito ruim, né, muito feio, às vezes atrapalha até a mecânica da articulação. E o quadro mais dramático que a gente tem, sob o ponto de vista de sofrimento, é a artrite gotosa, né? Que o paciente tem o depósito do ácido úrico, que na verdade é o monourato de sódio, a gente chama de ácido úrico, o ácido úrico seria só na urina, né? Mas o monourato se deposita e ocorre uma alteração inflamatória e desencadeia uma artrite extremamente dolorosa, incapacitando o paciente, levando ao sofrimento muito grande. Agora, isso significa dizer que ter ácido úrico alto vai ter gota ou não? Não. Você ter o ácido úrico alto sem ter ou o tufo, ou o cálculo renal, ou a artrite, você tem um quadro de hiperuricemia. Também não é bom você ter, às vezes, pacientes que têm o ácido úrico elevado, não tem a crise, uma dessas 3 crises que eu falei, mas ele corre um risco aumentado de infarto, de alterações cardiovasculares. Então ele tem que baixar o ácido úrico dele a níveis. Também não é bom reduzir demais o nível de ácido úrico, que o ácido úrico funciona às vezes como um antioxidante, e o ideal é que o valor normal é de em torno de 7 miligramas por dl no sangue. Sim. Não é bom você ter 2, 3 de ácido úrico. O ideal é você mantê-lo aí em 5, 5,5, 6. Aí você não tem a crise e ele tem uma função interessante. Necessária, né? Além das dores, como o senhor falou, que são horríveis, quais são os sintomas principais ou os sintomas, de um modo geral, da gota? O sintoma que mais aflige o paciente, obviamente, chama atenção, é a artrite, né? É uma artrite aguda. 90% das artrites acontece no dedo grande do pé, que a gente chama de podagra, né? É aquele dedo, o hálux, né? O primeiro dedo, o dedo grande do pé. Ele fica inflamado, vermelho, ele fica bastante vermelho, e o paciente não aguenta nem o toque de um lençol em cima do local ali. Esse é o mais dramático, mas ele pode ocorrer em qualquer articulação, joelho, punho, nos dedos da mão, qualquer articulação pode dar isso. As outras apresentações são o tofo, né, como eu disse, que aparece principalmente na região extensora, cotovelos, punhos, mãos, nos dedos. Às vezes eu tenho pacientes com tofos enormes que aparecem, atrapalha a mecânica da mão. Eu imagino que deve ser horrível, né? O paciente não consegue fechar a mão direita, ele não tem uma preensão. Isso é muito ruim, é dramático também. Existe, agora, poucos dias atrás, eu atendi até pedido de um cunhado que me pediu para atender um cunhado dele, que é um rapaz novo, de 43 anos, e ele apresenta um quadro de cálculo renal recidivante. E ele não apresentou artrite, ele vem apresentando recidivas de
cálculo renal. E a gente mandou examinar, era o cálculo do monurato de sódio, do ácido úrico que a gente chama. Né? É um problema sério, né? Essas crises, o que desencadeiam essas crises, assim? Porque elas são periódicas, né? São. Duram alguns dias, ou um dia e melhora, e enfim. O que desencadeia, o processo que desencadeia essas crises? Bom, essa é uma boa pergunta, porque o mecanismo fisiopatológico da artrite é muito interessante, porque o paciente tem o tufo do ácido úrico, ele está cheio de ácido úrico. A gente chama monurato de sódio, mas a gente chama de ácido úrico. E ele está ali quieto e não dói, o tufo não tem nenhum sintoma. Em alguns pacientes, esse monurato se deposita dentro da articulação, na sinóvia, e desencadeia, de repente, aquela artrite agressiva, dolorosa, intensa. É um mecanismo inflamatório, onde entram, aí é um pouco difícil eu falar assim para o leigo, né? Mas o mecanismos inflamatórios, com interleucinas pró-inflamatórias, são moléculas que nós temos que, numa tentativa de defender o organismo, que o organismo entende aquele cristal do ácido úrico ali como se fosse um corpo estranho. E ele tem um mecanismo de defesa onde os leucócitos são dirigidos contra esse corpo estranho. Como se aquilo fosse um vírus ou uma bactéria. Entendo, combatendo aquilo. Combatendo aquilo. E se você depois tiver uma curiosidade, clica aí na internet, aí você vai ver como é um cristal do monurato de sódio. Ele é uma agulha. É como se fosse uma agulha. Mesmo? E o polimorfo nuclear, o leucócito, que chega para fagocitá-lo, para comê-lo, vamos dizer assim, ele vem e engloba esse cristal. E esse cristal, como se fosse uma agulha, ele fura o leucócito. E o leucócito, ele tem dentro dele uma série de substância digestiva. É como se fosse um grande estômago, que ele é para digerir a bactéria ou o vírus. E ele, então, ele é furado, entre aspas, sofre uma lise, e libera aquelas enzimas que são próprias para fagocitar, para comer a bactéria ou o vírus, são liberadas na articulação. Entendo. E essas enzimas do leucócito que vão produzir a inflamação com aquele processo inflamatório intenso. É interessante o processo. A ingestão de álcool, nem pensar. O álcool é o principal problema da gota, né? Ele aumenta muito. E ele aumenta por duas formas. Uma pelo próprio mecanismo metabólico dele, e ele também, o álcool em geral, qualquer que seja o tipo de álcool, ele leva a uma desidratação. O álcool desidrata, a gente urina muito, ele libera o hormônio antiurético, você urina muito. Então você reduz o seu volume de sangue. Ao reduzir o volume de sangue, você aumenta a concentração de ácido úrico. E não pense os que gostam de cerveja, que a cerveja hidrata, a cerveja desidrata. Desidrata, é o contrário. Porque você urina muito. Então, existe um estudo que foi feito já há alguns anos atrás, foi feito na Alemanha, onde eles mostraram que o principal álcool, né, tipo de álcool utilizado seria a cerveja em primeiro lugar. A gente não sabe exatamente se é por causa da cerveja mesmo, ou se a cerveja é a bebida mais utilizada no mundo, então seria... Aí tinha maior incidência. Entendi. Eu imaginei, eu vi uma vez uma pessoa dizendo, não sei se é fato, que a bebida fermentada principalmente é um perigo para desencadear um processo de gota. É verdade isso, doutor? Não, não é verdade não. Qualquer bebida alcoólica, seja ela fermentada ou destilada, ela provoca o aumento do ácido úrico na corrente sanguínea e, consequentemente, a tendência a desenvolver artrite de gota. Entendi. Não existe essa... o que acontece é o seguinte, a gente vê... O álcool, de um modo geral. O álcool, é o álcool. O cidadão que fica procurando uma desculpa para tomar outra. Eu ia falar isso. O cara que gosta de uísque fala, não, o uísque não faz mal, não faz mal, faz também, o álcool também. O que gosta de cerveja, não, cerveja não faz mal, o uísque é que faz. Não, todas elas fazem. Todas fazem, bebida alcoólica. Agora, a gente sabe, através desse amigo meu, eu fiquei sabendo que não há cura para a gota. É fato isso? Sim, é uma alteração metabólica do organismo. É como se fosse um parente da diabetes, por exemplo. Né? Não há cura. E o tratamento? Bom, o tratamento primeiro, o paciente se hidratar bastante. Evitar o álcool, né? Isso aí é primordial.
A proteína animal, ela tem também uma importância nisso, mas eu, particularmente, coloco ela em segundo plano. Não é interessante que o paciente deixe de ingerir proteína animal. Porque o que acontece? A proteína animal ela é responsável por apenas 10% do pool de ácido úrico que nós temos. Então, se você tem 8 de ácido úrico, se você parar de comer carne, você pode baixar não vai significar tanto assim. Né? Não vai significar tanto. Agora, o indivíduo não deve abusar. Tá? Agora, o tratamento na fase aguda é o anti-inflamatório, gelo local. A colchicina é uma medicação que a gente sempre deve usar. E depois nós temos o tratamento, esse é o tratamento da fase aguda. Né? Aí nós utilizamos os redutores do monurato na corrente sanguínea, do ácido úrico. Desculpe eu falar o monurato, que a gente está acostumado a falar o termo mais técnico, mas eu falar ácido úrico. Ácido úrico, E aí você tem algumas medicações, né? A mais utilizada é o halopurinol, que temos no mercado. Temos fora do Brasil, não sei até hoje por quê, nós temos o febuxostat, que é uma medicação que está aprovada no mundo inteiro, menos no Brasil. Mas é uma droga muito interessante, reduz muito o ácido úrico, é segura. E não tem no Brasil ainda. Nós lá no CEMIP, no Centro Mineiro de Pesquisa, nós estamos com uma pesquisa com uma droga que já é uma segunda geração do febuxostat para tratamento de gota. E a gente fornece a medicação para o paciente gratuitamente. Gratuitamente para quem quiser, né? Quem quiser e vai ser, inclusive, uma forma de você participar desse processo. Sim. Né? Às vezes o paciente não está respondendo com halopurinol, por exemplo, e aí ele pode tentar essa nova droga, que é muito boa. Porque eu falei do Dr. Scafuto da Reumato Center, mas lá não é só uma clínica de reumatologia, é um centro de pesquisa. É um centro de pesquisa. Exatamente, e isso é que é importante destacar. Doutor, algo que o senhor queira acrescentar sobre gota? Eu acho que eu tirei todas as dúvidas aqui que eram necessárias. O que é mais importante a gente destacar? O mais importante é o indivíduo, por exemplo... É evitar esse tipo de alimentação, álcool, de bebida, né? Uma coisa, se manter bem hidratado. Bem hidratado, Uma coisa que a gente chama muita atenção é aquele paciente que às vezes vai para o clube, né? Frequenta o clube X ou Y, e chega lá no sábado às 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, e ele vai bater uma pelada no futebol, depois toma uma cervejinha, aí vai para a quadra de tênis, vai pro vôlei e tal, e ele passa a tarde ali, quando é tardinho ele vai fazer uma sauna, então ele passa o dia inteiro se desidratando. E consumindo álcool. Aí 2 dias depois ele tem a crise. Aí é fatal. Uma coisa que a gente quero chamar aqui, o pessoal precisa saber um pouquinho disso também, é que você me perguntou, o ácido úrico alto é igual a gota? Não, você pode ter um estado hiperuricêmico sem desenvolver dos 3 quadros de gota. Mas também, uma coisa que o paciente precisa saber você pode ter a gota e no momento que você faz o exame, dá um ácido úrico baixo. Por quê? Ele fez um abuso alimentar ou de álcool no sábado, depositou, no domingo ele deu uma refrescada, e na segunda ou terça-feira veio a crise. Ele tem a crise. Vai dosar o ácido úrico dele dá 5. Dá normal. Mas no sábado não estava. Aí o histórico, a anamnese é fundamental. Isso aí. Aí, às vezes o paciente chega lá com a gente e fala, não, doutor, eu não tenho gota, porque o meu ácido úrico que eu fiz, tive a crise no domingo, na quarta-feira eu fiz a dosagem, deu 5. Não, você tem gota sim. Tá certo. Doutor Antônio Scafuto, médico reumatologista, mais uma vez conosco, falando de gota. Muito obrigado, viu, doutor Scafuto? Sempre um prazer receber você aqui. Muito obrigado, que bom estar aqui. E quando precisar de alguma explicação sobre reumatologia, consulte o Reumatocentro, nós estaremos sempre à quando tiver lá alguma pesquisa também nova aí para a gente informar aqui, pode trazer para cá, porque nós vamos divulgar, que é importantíssimo essas pesquisas que vocês desenvolvem lá no centro. No momento nós temos pesquisa em gota, temos em lúpus, artrite psoriásica, as mais importantes são essas. Depois nós vamos falar das outras. Lúpus, o senhor já falou aqui da outra vez que o senhor esteve aqui. Depois nós vamos falar das outras pesquisas. Forte abraço, doutor. Um abraço, muito obrigado. Transamérica 952. Pergunte ao doutor. Oferecimento Hospital Monte Sinai, porque hoje o que importa